Olá, Bandeirantes! Hoje estamos aqui num bate-papo descontraído, um bate-papo legal, com ninguém mais, ninguém menos que o senador da República, juiz Sérgio Moro, também o nosso candidato a vice-prefeito, Mano Vieira, e também o nosso candidato a prefeito, Jaelson Mata. Boa tarde, Mano! Boa tarde, pessoal. É uma alegria imensa estar recebendo aqui em Bandeirantes ilustríssimo senador Sérgio Moro, ex-juiz federal que muito contribuiu no combate contra a corrupção em nosso país. Senador, é um prazer gigantesco, né? A segunda vez que o senhor está aqui em Bandeirantes, é um privilégio para a gente. E o principal, né, que é ajudar a Bandeirantes a crescer, a ter mais prosperidade. Boa tarde, meu amigo Jaelson, nosso candidato a prefeito. Boa tarde a toda a população de Bandeirantes. Boa tarde, senador Sérgio Moro. Seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo em Bandeirantes, um senador da República. Voltar os olhos para a cidade de Bandeirantes. Isso demonstra a importância, isso demonstra a magnitude, né, que Bandeirantes tem para o senador. Então, o senhor tem estado sempre presente aqui. Me lembro do tempo da enchente, que o senhor teve muita atenção, muito cuidado, muito carinho com a cidade de Bandeirantes. E hoje está de volta aqui, né, para esse bate-papo a respeito da política futura, dos andamentos dos trabalhos do município de Bandeirantes. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Primeiramente, queria dizer ao senhor que é uma honra receber o senhor aqui nos nossos estúdios, uma honra receber o senhor aqui em Bandeirantes. O senhor seja muito bem-vindo e a gente, Bandeirantes, só tem a agradecer. Não, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer, né, o Luiz, Mano Vieira, que é o candidato a vice-prefeito aqui na chapa do Jaelson, o prefeito Jaelson, né? Eu vim por dois motivos. Primeiro, prestigiar a cidade, é importante. É uma cidade que a gente tem, tive aqui já antes, na época da campanha, me comprometi a voltar, destinei recursos, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso do meu mandato. Não é exatamente a principal função do parlamentar, mas destinei recursos aqui para a cidade e vim para prestigiá-la. Em segundo lugar, vim dar o meu apoio, vou falar diretamente, né? Vim dar o meu apoio aqui à chapa do prefeito Jaelson, do vice-prefeito Mano Vieira. O prefeito estava me expondo aqui, inclusive, as obras que ele está fazendo na cidade e os planos que ele tem para a continuidade. Creio que é uma gestão que merece, né? A sua extensão vem produzindo resultados para a cidade. Então, por esses dois motivos. Primeiro, mais importante, prestigiar a cidade de Bandeirantes. E segundo, para a gente dar o nosso apoio aqui a uma administração que vai bem. Maravilha. Queria que falar um pouquinho para o senhor também do nosso Mano Vieira, que o senhor conhece tão bem. Queria que o senhor falasse um pouquinho dele, um jovem promissor, um jovem que tem um futuro brilhante aí na política da nossa, hoje aqui de Bandeirantes e quiçá do Paraná todo aí. Sabe, tem uma coisa que eu me arrependo, não consegui fazer, não consegui vir no casamento dele. Ele me convidou para o casamento, fiquei ali falando, vou tentar, mas na época certa não deu ali, né? Mas que bom que agora virou um homem sério, né? Agora entrou pro time dos casados. casados. Mano, até pra política é bom, viu? Ser candidato casado, né? Traz uma impressão maior, mas sim, é uma pessoa jovem, um futuro aí promissor na política da cidade. E agora está compondo a chapa do Jaelson para oferecer a continuidade dos serviços aí da administração pública para a cidade de Bandeirantes. Maravilha. Junto com o Jaelson, que já foi, ele ainda é o nosso atual prefeito, já foi vereador, né? E foi o prefeito que teve a maior aceitação nos últimos tempos aqui em Bandeirantes. Se eu não me engano, acho que foi 70%, né, Jaelson, de aceitação, né? Correto. No seu primeiro mandato. E agora, compondo com o Mano, mostra para nós a honestidade que tem o nosso prefeito Jaelson. O que eu ouvi sobre o passado em Bandeirantes, que teve vários problemas em gestões pretéritas, né, e essa gestão tá passando incólume, né, sem problemas, sem indicativo de qualquer espécie de desvios. Então isso nos deixa mais confortável também para dar um apoio à continuidade. Veja uma coisa que é interessante, e a gente tem que falar com franqueza aqui, para quem está nos ouvindo. Em Brasília, acabou o combate à corrupção. Verdade. A gente tem esse governo Lula e são duas coisas incompatíveis, combate à corrupção e Lula, óleo e água. Então eu tenho sempre dito aqui no Paraná que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. A gente tem que se preservar. Se Brasília abandonou o combate à corrupção, isso nos dá um dever ainda maior, né, de nós aqui não deixarmos as coisas desgringolarem. Por isso,
né? Uma das pautas que a gente tem, claro, encontrar bons gestores para as prefeituras é essencialmente importante, Com certeza. mas também fortalecer os mecanismos de transparência e para evitar qualquer espécie de desvio. Eu tenho falado, Luísa, construir a nossa Fortaleza Paraná para nos preservar dessa loucura Pra não que a deixar- gente está vendo em Brasília. Para não deixar a corrupção ramificar, né, Suíça? Sérgio Moro? Assim, se combate em Brasília, mas também se combate em Curitiba, também se combate em Bandeirantes, também se combate no nosso dia a dia. E o grande problema da corrupção é o dinheiro que é desviado, que pode ir para educação, para saúde, Sim. para obra pública. Isso acaba sendo direcionado em benefício ali de poucos. E é exatamente a ideia oposta a um bom governo. Exatamente. Não podemos, né? Não é porque Brasília abandonou essa causa por conta do Lula, é que nós devemos descuidar da nossa lição de casa. Exatamente. Senador, é bom destacar também, até para a galera que vai nos assistir saber, né, que o senhor atuou fortemente no combate contra a corrupção na Operação Lava Jato. Né? O senhor estima mais ou menos quantos milhões o senhor conseguiu fazer com que essas pessoas que praticaram a corrupção devolveram aos cofres públicos? Então, veja, o que a gente tem de informação específica, tá? A Petrobras divulgou uma nota oficial informando que ela conseguiu recuperar, por conta das investigações da Lava Jato, e aí tem dinheiro que foi devolvido, em decorrência de acordo, em decorrência de processo, cerca de 6 bilhões de reais. Então é muito dinheiro. Porque a corrupção nos governos do PT foi muito grande. Mas a questão não é apenas a corrupção. A gente vê em Brasília também enfraquecimento da segurança pública. O governo Lula é um governo que não valoriza os policiais e a segurança pública. A gente está vendo, infelizmente, uma invasão até das competências do Congresso. E a gente consegue, às vezes, reagir. Por exemplo, eu votei a favor no Senado da PEC antidrogas. O que aconteceu? Veio o Supremo Tribunal Federal, tem uma visão liberal no tema das drogas e acabou decidindo que o porte de maconha até 40 gramas pelo indivíduo, se ele fosse apanhado, seria considerado um usuário e não um traficante. Isso é um absurdo, né? Isso na prática descriminaliza, né, o porte dessa quantidade e estabelece um manual para o traficante. Olha, se você sair com 40 gramas na rua, você pode ser pego pela polícia, mas a polícia vai ter que tratá-lo como se fosse um usuário. Tá? E veja, o tráfico de drogas é dominado por organizações criminosas. Você tem uma cadeia de fornecimento de drogas. Então, na verdade, está facilitando a vida dessas organizações. E o principal problema é que essa é uma questão que pertence ao Congresso. Não porque o senador seja melhor que o juiz, que o senador seja melhor que o ministro, ou que o ministro seja melhor que o juiz. Não, porque nós, representantes eleitos, podemos ser demitidos. Sim. De 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, caso senador. Os ministros supremos não. Então, quem deve tomar esse tipo de decisão, se é para ser tomada, tem que ser o parlamento. Eu sou contra a descriminalização das drogas. Mas essa é uma outra questão que implica naquilo que eu disse. Precisamos ter bons gestores nas nossas prefeituras, porque esses temas de combate à corrupção, segurança pública, vão ficar cada vez mais a cargo dos próprios municípios, já que o governo federal abandonou essas pautas. Tá? No Senado, eu tenho me posicionado. Me posicionei na PEC antidrogas, votei a favor, agora ela está na Câmara. Votei a favor daquela chamada PEC 8 para reduzir as decisões monocráticas lá do Supremo Tribunal Federal. Votei a favor, inclusive foi uma emenda minha que destravou o projeto de lei do fim das saídas dos presos, né, que era algo que estava trazendo um monte de problema. Então, por isso que a gente tem que ficar atento aqui à nossa realidade. Porque você imagina, se você tem um governo ruim em Brasília, e se você, de repente, tem um governo ruim também a cargo do seu município. Aí vai ficando cada vez mais difícil a vida para o cidadão. Diante fica complicado, disso né? que o senhor falou, senador, nós procuramos trazer também para o município esse combate, porque nós tivemos casos de corrupção aqui no município. E quando nós chegamos, até a credibilidade da prefeitura estava em risco. Nós tivemos que recuperar essa credibilidade. E encontramos casos ali de pagamentos múltiplos, até de funerais. 5 vezes o mesmo funeral era pago.
5 vezes a mesma peça de veículo era paga. Vendas de terrenos do município que estavam sendo feitas. Tá? E nós levamos tudo isso para a justiça, né? Para que seja apurado e para que seja ressarcido os cofres públicos. O senhor falou que quando Brasília deixa de atuar no quesito de combate à corrupção, joga um peso maior para os municípios que têm que fazer essa conta acontecer. E nós aqui temos procurado, né? E vemos que muitos daqueles personagens querem voltar para o cenário político, né? Então é também um trabalho que nós temos que fazer de transparência para que a população saiba o que está sendo feito. Tá? Nós conseguimos dar essa tônica para a nossa gestão da seriedade, né, da transparência e do combate à corrupção também. Muito bem, acho que o caminho é exatamente esse. Né? A gente não pode... A gente vê muita gente reclamar hoje, né, prefeito? Brasília isso, o Supremo aquilo... O Lula isso, todo mundo desanimado. Agora, em 26, a gente tem a oportunidade de mudar o governo federal. E eu tenho um compromisso, eu vou estar do lado de quem possa derrotar o Lula em 26. Nós também. Nós vamos ter que construir uma candidatura, não será minha, né? Não é meu plano. Eu já tentei lá atrás e acho que agora é vez de outros tentarem, mas eu vou estar apoiando, né, alguém que possa derrotar o Lula. Nas prefeituras, a gente não pode descuidar. Né? A gente sabe que aqui, felizmente, né, no Paraná, o PT não tem muita força política. Mas às vezes o que acontece, né, prefeito? Eles vêm com outra roupagem. Como eles sabem que o carimbo do PT é ruim, então eles pegam outro partido, vêm com uma historiazinha e tal, e de repente não parece. Se camuflam, né? Aquilo que é. Por isso que eu sei, né? Sei tanto do Mano como do prefeito Jaelson, do firme compromisso, tanto do 22, né, como do 44, que nós não estaremos do lado do PT em 26. Com certeza não. Esse é um compromisso nosso, inclusive aqui com o cidadão de Bandeirantes. E claro que a gente está focado na questão da gestão, como foi dito, né? O cidadão quer ver o resultado da gestão, mas ele também está preocupado com o que acontece no país. Cenário nacional. Com certeza. Mas o senhor acabou de falar aí que quer ver o resultado. Eu vou falar para o senhor muito rapidamente que nas obras aí do nosso prefeito Jaelson e agora na futura com o Mano, a gente pode garantir para o senhor que vão ser entregues grandes obras. Aqui nesse jornalzinho o senhor pode levar. Vão ter aqui 36 obras, algumas já terminadas, algumas já finalizadas. Vamos falar um pouquinho de saúde, senador. O Jaelson, ele conseguiu aqui em Bandeirantes dobrar o investimento na saúde. A gente sabe que por lei ele é obrigado a investir 15%. Aqui em Bandeirantes ele conseguiu investir 30%. Isso ele conseguiu zerar várias filas de exames, algumas filas de cirurgias. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, já puxando o assunto também dos 2.600.000 que através do nosso futuro vice-prefeito conseguiu juntar o senhor lá para a nossa Santa Casa aqui de Bandeirantes. Perfeito. Olha, a gente tem visto que é uma preocupação generalizada no país inteiro o problema da saúde, né? O problema do atendimento, as demandas são crescentes e no que a gente puder contribuir, a gente tem contribuído. A função principal do parlamentar é fazer lei. Então a gente tem que avançar o arcabouço normativo. A minha esposa, né, que é a deputada federal Rosângela Moro, ela é muito voltada para essa área da saúde, especialmente em temas de doenças raras e de pessoas com deficiência. Inclusive, ela é fundadora de uma frente parlamentar de inovação de tecnologia para a área da saúde, para você identificar novos tratamentos ou até baratear o custo dos tratamentos já existentes. Sim, então, sim. Por exemplo, recentemente, uma lei que foi aprovada, que é muito importante lá no Congresso, eu votei a favor no Senado, a nova lei das pesquisas clínicas, que é para descobrir, né, novos medicamentos, novos tratamentos para doenças em geral. Paralelamente, né, o parlamentar tem recursos disponíveis, que não são dele, são dinheiro público, em emendas parlamentares. E a nossa preocupação é exatamente bem destinar esse valor, para que não seja desviado, para que beneficie a população. Então, boa parte dos meus recursos eu estou destinando à saúde, principalmente aí a questão de segurança pública e saúde. Aqui para Bandeirantes, né, a pedido do Mano Vieira, que me encaminhou essa solicitação, me encaminhou uma solicitação da Santa Casa
aqui da cidade, esses hospitais filantrópicos que fazem um grande trabalho, acabam muitas vezes fazendo às vezes do poder público, atendendo ali pelo SUS, houve um pedido da aquisição de um equipamento de tomógrafo, tá? Computadorizado. Nós disponibilizamos os recursos, acho que é R$2.600.000, em torno disso. Os recursos já estão com o seu andamento normal. Espero que em breve aí seja possível adquirir esse equipamento, né, para bem atender a população de Bandeirantes. No que a gente puder continuar ajudando, a gente vai continuar, né? Só para ressaltar, né, são R$2.600.000 que já foi aprovado pelo Ministério Nacional da Saúde. E aqui a gente tem os equipamentos que virão para a Santa Casa de Bandeirantes. Os R$2.600.000 são um sistema de vídeo de endoscopia, uma cama hospitalar tipo Flower, poltrona hospitalar, monitor multiparâmetros, câmara para conservação de foco cirúrgico de teto, bisturi elétrico, aparelho de anestesia com monitor, ultrassom diagnóstico com aplicação, aparelho tão sonhado aparelho para hemodiálise, carro maca avançado, carro de emergência e ultrassom diagnóstico sem aplicação. Isso já está aprovado pelo Ministério da Saúde e em breve vai chegar aqui para a Santa Casa de Bandeirantes uma emenda que o senador já apresentou junto ao Executivo Federal. Em breve estará aqui para melhorar a saúde da nossa querida população de Bandeirantes. Isso vem somar com os mais de 80 milhões que a gente investiu, senador, na saúde. E conseguimos aí zerar filas de muitos exames e de algumas cirurgias como ginecológicas e também de joelho, né? E também uma das questões que eu fico muito feliz de ter conseguido, senador, uma viagem a Curitiba numa agenda com o governador. No retorno eu parei num posto de combustível na estrada, o Piraí do Sul, né? O Ipirangão, muito conhecido por todos aqui. É um ponto de parada dos nossos veículos que transportam um paciente para Curitiba. E alguns pacientes que estavam naquela van não tinham sequer dinheiro para comprar um lanche para poder fazer a viagem, senador. E voltando para Bandeirantes, eu sentei com o secretário de saúde da época e nós implantamos o kit lanche. Hoje, todos os pacientes que saem de Bandeirantes, seja para ir a Cornélio, que é somente 35 quilômetros daqui, seja para ir a Londrina, Rolândia, Arapongas ou Curitiba, recebem um kit lanche, humanizando assim, né, o atendimento à saúde de Bandeirantes. Então, nós ficamos muito gratos aí com esse recurso. O senhor falou muito bem, e eu gosto muito de ouvir quando o senador, quando o deputado vem dizer que o papel mais importante que ele faz é na legislação, no atendimento às demandas nacionais, porque isso vai atender a toda a população nacional. Exatamente. Vai beneficiar toda a população nacional, seja no combate à corrupção, seja em questões econômicas, seja em questões de saúde, de educação, né? O trabalho lá no plenário é o mais importante, né? Mas também essas emendas de vocês nos beneficiam aqui embaixo, porque os municípios absorvem muito do governo do estado e do governo federal demandas que deveriam ser deles. Exatamente, não, concordo completamente. E eu acho que esse aspecto, né, mais humano da administração pública é o mais relevante. Eu sempre falo, brincando, prefeito. Brincando não, algo real, né? Que na campanha de 22, aliás, quero até agradecer os votos que tive aqui em Bandeirantes. Agora a gente também está representando todo mundo, não é só quem votou na gente. Mas teve 2 episódios que me marcaram muito, 2 encontros casuais. Um deles era de respeito à questão de saúde. Eu lembro que fui numa Santa Casa, não era aqui de Bandeirantes, era de outra cidade. E a gente foi falar com a chefe de oncologia, né, que trata do câncer lá do hospital. E ela deu um depoimento para nós muito emocionado, falando assim, olha, eu tenho gente aqui que eu atendo que eu sei que tem cura. Mas eu não tenho os recursos necessários para dar o tratamento que essa pessoa precisa. Então aquilo marca bastante a gente, né, quando a gente ouve. E quando entra como gestor, como prefeito, a gente sabe também que não pode fazer tudo, que os recursos são limitados. Mas se a gente conseguir pelo menos dar passos na direção certa, né, e fazer uma boa gestão, acho que a gente está fazendo nosso papel. Sem perder essa questão humana, né? Porque
às vezes coloca no papel lanche e tal, mas precisa lanche, puxa, mas é um tratamento digno para aquelas Digno pessoas. para aquelas pessoas. Senador, e o que o Jaelson e o Mano, o que a população de Bandeirantes pode esperar do senhor? Ajuda nessa próxima gestão? O que a gente pode esperar que o senhor possa ajudar a nossa população? Olha, a gente está sempre à disposição, né? A gente tem focado muito o mandato lá em temas de segurança pública e área da saúde. Mas a gente sabe das necessidades também, principalmente do interior do Paraná, de um desenvolvimento econômico, né, mais robusto. A gente viu consternado ali em 23 as enchentes que afetaram aqui a cidade. Eu até busquei, mano, investir em defesa civil, né? Encontrei uma estrutura um pouco precária no Paraná até para direcionar emendas. Mas no final acabamos conseguindo passar alguma coisa para o pessoal dos bombeiros, né? Para atender essas emergências. Chegou aqui uma ambulância nova. Chegou. Recebemos chegou. e também kit também de EPIs. Na verdade, a minha destinação foi mais relacionada a carros lá de corpo de bombeiro ou coisa parecida para atender bastante emergência. Mas é algo que a gente tem que se preparar. A gente está vendo, né, esse cenário meio complicado no país, né? Não sei como foi aqui em Bandeirantes, mas se espalhou toda essa fumaça. Também foi bastante, que afeta a tinha saúde da bastante população, então a gente tem que ter preparado para tudo. A gente tem aqui também um sério problema no nosso parque industrial. A documentação está travada há mais de 10 anos. E a cidade não aguenta mais. Entra candidato, sai candidato, falar do parque industrial, esse parque industrial não sai. A gente pode contar com o senador Moro para a gente poder destravar esse parque industrial e sim implantar lá várias empresas, gerando mais emprego e renda? No que tiver no meu alcance, né, a gente pode fazer as gestões, tentar fazer as gestões necessárias para as coisas avançarem. No que a gente tem conseguido influência, por exemplo, a gente teve presente lá na NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para discutir a questão do pedágio no Paraná, que é um ponto essencial, porque a gente precisa ter uma infraestrutura, não só para o cidadão se locomover no estado, de maneira segura e eficiente, mas também a produção, né, do nosso Pará, especialmente agrícola, mas não só isso. É claro que aí, como senador, você tem um poder de gestão, mas você não tem um poder, você não é o chefe do órgão executivo. E a gente sabe como essa burocracia inferniza, né, a vida das pessoas no Brasil, de todos, né, do senador, do cidadão comum, é sempre complicado aquela papelada, e a gente tinha que ter as coisas um pouco mais rápido aqui no país, porque às vezes encontra essa situação, gente querendo investir, gente querendo gerar emprego, e encontra os empecilhos na burocracia da administração pública. No que tiver ao meu alcance, mano, você me passa a demanda, a gente vai tentar correr atrás para ver se a gente consegue ajudar. O senador falou a respeito da licitação que houve, né, do pedágio aí, e nós vamos ser beneficiados agora. E o senador vai poder, então, acompanhar, porque existe uma previsão de até 2029, 2027 vão ser feitas as obras de infraestrutura e depois até 2029 a duplicação. E o nosso trecho aqui vai ser contemplado, senador. Então, se o senhor acompanhar isso, Bandeirantes vai ser beneficiado grandiosamente, porque tem obras grandes de infraestrutura, tem viaduto, tem travessias, passarelas, tem duplicação, tem várias obras ali de infra que vão beneficiar os Bandeirantes e passando justamente pelo nosso parque industrial, que vai beneficiar também a logística e o escoamento ali da área onde nós estamos implantando o parque industrial, senador. Então, nós contamos com seu apoio lá, né, acompanhando e cobrando que realmente, até porque nós tivemos um histórico do pedágio no Paraná, que muitas obras deixaram de ser realizadas no modelo anterior e que agora nós precisamos estar atentos para não acontecer o mesmo erro que houve no passado, né? Não, certamente, o pedágio anterior foi um desastre, né? Correto. Foram 30 anos de um calvário imposto aos paranaenses que pagaram uma tarifa enorme e não tiveram contrapartida nas obras. E até no final da minha carreira ali como juiz, antes de ir para o Ministério da Justiça, a gente teve casos, desdobramentos da Lava Jato, que alguns passaram nas minhas mãos. O que foi descoberto? Que as concessionárias, naquelas revisões técnicas de tarifa de pedágio ou das obras, pagavam funcionários do DR, na época, lá atrás,
para serem beneficiadas, ou para justificar os aumentos, ou para tirar obras. Tanto assim que as concessionárias, algumas delas reconheceram e tiveram que firmar acordo de leniência e fazer algumas das obras que não tinham feito, como o caso lá, por exemplo, lá do Trevo das Cataratas, de Cascavel para Foz do Iguaçu, o viaduto da Frísia, lá em Ponta Grossa. Pouco ainda, né, diante do mal que fizeram. Por isso que a gente precisa ficar atento nesse pedágio atual, que vamos colocar também de responsabilidade do governo federal e do governo estadual. A gente tem um papel mais de fiscalização para ver se a coisa não... evitar que sejam tomadas más decisões ali. Vamos ver se esse pedágio vai vir direito. Correto. Eu quero ressaltar aqui também que o senador também destinou R$145 mil para a PAI de Bandeirantes. A gente agradece ao senhor por isso. Foi também uma solicitação que a gente realizou lá em Brasília o ano passado. Entre aspas, ressaltando aqui o atendimento do senador lá em Brasília, que foi muito legal, foi muito bacana, nos recebeu muito bem, deu muita atenção e além de nos receber bem, né, destinou esses recursos também para a PAI. Senador, uma das maiores críticas que o Jaelson recebe é hoje ter dinheiro em caixa. Porém, o Jaelson realizou várias obras em Bandeirantes, concluiu a Escola Santa Terezinha, está entregando 2 postos de saúde. Nos últimos 20 anos, o Jaelson é o único prefeito que está disponibilizando um condomínio empresarial, disponibilizando 14 lotes para empresários gerar mais emprego e mais renda. Além de outras obras, e mesmo assim, com essa execução, mesmo com todas essas obras executadas, o Jaelson ainda está com dinheiro em caixa. Em gestões anteriores, a coisa era diferente. A gestão deixava dívida para o próximo prefeito. E o Jaelson, nessa gestão, além de executar essas obras, tem caixa, ou seja, o dinheiro não foi desviado, o dinheiro está sendo bem cuidado. Acho que é um sinal de boa administração ter dinheiro em caixa. Concomitantemente, tem as obras no chão, as realizações. Mas precisa ter, até porque nós não sabemos o dia da manhã. Você precisa ter reservas para você poder investir segundo as necessidades. E esse investimento tem que ser feito com a cautela necessária. É melhor você ter dinheiro em caixa do que você ter o gaeco na porta, né, como foi em administrações passadas, pelo que nós ouvimos por aqui. Então, a meu ver, essa é uma crítica totalmente inapropriada, né? E a gente sabe que o Jaelson, como economista, a pessoa para construir uma casa, ela primeiro tem que juntar um dinheiro para depois executar a obra. Então, o Jaelson, como um bom economista, né, juntou esse dinheiro, conseguiu aí fazer essa reserva para poder fazer mais obras ainda para a cidade, né, Jaelson? Com isso a gente assegurou, né, mano, senador Moro, e as obras, mesmo quando o governo federal não conseguia enviar os recursos, que elas não parassem, porque nós usamos os recursos próprios até que o governo federal ou o governo estadual transferisse a sua parte. Então, hoje nós temos crédito com o governo federal por conta de usar recursos próprios para terminar obras de convênios. Muito bem. Isso aí não é tem muito como bom. criticar, né? Isso aí... Veja, ao contrário, a situação que a gente está vendo lá em Brasília, que a gente vê um governo que gasta muito, gasta mal, com emprego lá para os companheirada, né? Loteando de novo todas as estatais, sem critérios, gerando um déficit público crescente, que tem um risco de comprometer, infelizmente, o nosso futuro. Isso tem feito que a taxa de juros, inclusive, seja elevada pelo Banco Central, impactado o nosso desenvolvimento econômico. Então, o modelo de gestão não pode ser o modelo do governo Lula lá em Brasília. Então, você tem dinheiro em caixa, algo louvável, sinal que está sendo responsável com o dinheiro do contribuinte. Ao contrário lá do governo federal, o que ele está fazendo? Está aumentando imposto para cobrir o rombo fiscal, né? Eu tenho votado também contra, digo aqui, esses aumentos de impostos, até porque parte desses aumentos de impostos eles fazem discriminando o estado do Paraná e com isso a gente não pode concordar. Exatamente. Senador, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, por que Bandeirantes, na visão do senhor, tendo em vista que o senhor já conhece há bastante tempo o nosso vice-prefeito Mano, também está conhecendo o Jaelson, a gestão, o senhor tem passado por aí, o senhor tem visto muita coisa acontecendo e chegou em Bandeirantes, também deve ter visto bastante coisa e vai ver quando a gente sair daqui também. Por que na visão do senhor, Bandeirantes precisa votar em Jaelson e Mano?
Olha, eu dou meu apoio para a chapa, para o Jaelson e para o Mano. As pessoas têm que fazer um comparativo, né, da gestão atual com as gestões passadas. Também não pode cair na história do encantador de serpente. O que tá bom tem que continuar, né? Porque é verdade, né, que toda a gestão, ela também cabe crítica, cabe demandas novas. Com certeza. As pessoas sempre querem mais. Sim. Por mais que você melhore uma área, as pessoas sempre vão querer mais. Agora você tem que olhar, né, comparar essa gestão com as gestões passadas. As gestões passadas, pelo menos o que eu ouvi por aqui, tiveram problemas de desvios. Essa não teve. Tiveram problemas de caixa, de falta de investimento. Essa não teve. Então, merece a gestão, né, a oportunidade de continuar o trabalho que vem realizando. E, como eu disse, nós temos um olho em escolher bons gestores para as cidades do Paraná. E vou dizer aqui uma coisa que eu não estou em toda a cidade, né? A gente poderia estar muito bem apoiando um candidato em cada uma das cidades, mas a gente tem feito uma seleção de quem a gente está apoiando. E do outro lado, a gente tem que construir aquela nossa Fortaleza Paraná, entendeu? Para evitar que aquela confusão de Brasília contamine o nosso estado. Venha para cá. Entendo que a chapa é a que melhor representa essas duas possibilidades. Boa gestão e proteger a nossa cidade da loucura de Brasília. E para ressaltar, senador, nas últimas 3 gestões que passaram por Bandeirantes, Bandeirantes teve quase 15 milhões de reais desviados dos cofres públicos. Então, é um valor de grande valia, é um valor razoável, né? 15 milhões de reais, a gente poderia, por exemplo, aí fazer um hospital para melhorar o atendimento de saúde da nossa população. Então, é uma coisa que ficou marcada e eu com o Jaelson a gente vem para mudar essa realidade em nossa cidade. Jaelson, as suas considerações finais? Senador, nosso muito obrigado e deixando as portas sempre abertas aqui para a vossa presença. Quando estivermos em Brasília, vamos lá com certeza retribuir a visita que o senhor está fazendo aqui a Bandeirantes e pode contar conosco também, né, com todo o nosso apoio lá em Brasília para as demandas que o senhor tem levantado e defendido, né? As suas bandeiras são sempre a nossa bandeira também. Então, muito obrigado por estar nos apoiando e por estar com Bandeirantes nos seus olhos, no seu pensamento. E você possa ser muito bem feliz lá no cenário nacional, né? E, quem sabe, futuramente, governador do estado do Paraná, né? Opa! Seria bem-vindo. Quer dizer, isso é uma questão a ser resolvida lá adiante, né? Por hora, o nosso compromisso é aqui com a cidade, com o Paraná, cumprir o nosso mandato lá do senador e proteger o nosso estado, como disse, dessa loucura que a gente está vendo lá em Brasília, fazer a nossa Fortaleza Paraná, fazer o nosso trabalho, a nossa lição de casa. Mas também quero finalizar, então, reiterando aqui o meu apoio ao Mano Vieira, ao prefeito Jaelson. O dia 6 de outubro está chegando e aqui em Bandeirantes é 22. É isso aí, é 22. Tá bom? 22. Valeu, senador. A gente agradece a sua presença aqui em Bandeirantes, né? A gente realizando um podcast aqui em Bandeirantes. Então é bacana, não obrigado. É qualquer podcast. Vamos, diga-se de passagem, que é um podcast de respeito, senador da República. Com certeza. Exatamente. A gente fica muito feliz da visita do senhor, a gente fica muito feliz com os recursos que o senhor tem destinado para Bandeirantes, a gente fica muito feliz com os recursos que o senhor tem destinado para Bandeirantes e eu tenho certeza que o senhor vai destinar muito mais recurso para a gente melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida de toda a população de Bandeirantes. Nosso muito obrigado. Obrigado. Agradeço senador. mais uma vez. Também quero agradecer, para finalizar aqui, em nome da população de Bandeirantes que confiou no senhor, que acreditou no senhor, e hoje o senhor demonstrando aí essa retribuição, vindo até aqui, demonstrando seu apoio e também a sua confiança aqui em Bandeirantes. Obrigado, senador. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere cada vez mais. Muito obrigado. A gente também quer agradecer aqui a empresa Bytec, que nos forneceu o estúdio. Agradecemos a todos os nossos parceiros que aqui estão e nos concederam esse cenário maravilhoso para realizar aqui esse podcast. Maravilha, então está encerrado aí o bate-papo com o senador da República, juiz Sérgio Moro, também prefeito Jaelson Mata e o nosso candidato a vice-prefeito Mano Vieira. Muito obrigado a todos.